Muito bem, estudantes dos fenômenos de transporte, vamos para a última videoaula contendo um conjunto de exercícios associados à parte de estática. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, ao final desse módulo, você deverá ser capaz de solucionar problemas envolvendo conhecimentos vinculados às escalas de pressão, às unidades de pressão e as suas conversões, a manometria, o teorema de Stevens e a equação manométrica. Bom, então, como exercícios para fixação final dos conceitos de estática, vamos para o exercício 8. Um manômetro diferencial de tubo em U é diferencial porque ele está medindo a pressão em duas seções num único tubo em escoamento. A gente observa aqui, ele está medindo a pressão na seção A, está medindo a pressão na seção A e na seção B. Então, é um manômetro em U diferencial. Nós já vimos aquela com seção aberta, que é o manômetro aberto, nós não vimos nenhum exemplo com manômetro de seção com uma extremidade fechada, tá? Mas o procedimento de trabalho é o mesmo, tá bom? O manômetro diferencial em U está conectado a um medidor de orifício, que é uma placa de orifício que tem, na verdade, um furo central, que está mostrando aqui o furo central. Então, conforme a figura abaixo. Para PA igual a 30,7 PSIG e PB igual a 28 PSIG, e nós já vimos PSI é libra-força por polegada ao quadrado. O G quer dizer gates, que é manômetro, que está medindo. Então, essa pressão está sendo medida na escala manométrica. Se fosse na escala absoluta para enfatizar, eu colocaria PSIA. PSIG, pressão manométrica, PSIA, pressão absoluta, ou simplesmente PSI, que pode servir tanto para PSIG ou PSIA. Determinar a densidade do fluido manométrico nessas condições, sendo PA 30,7 PSIG e PB 28 PSIG. Se o fluido manométrico for mercúrio e se PA for, item B, se o fluido manométrico for mercúrio e se PA for 60 PSIG, determinar a pressão manométrica PB, dado G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos procurar sempre trabalhar no sistema internacional e aí no final, se eu quiser a pressão nessa unidade, PSI, eu transformo a Newton por metro quadrado, que é o Pascal, em libra-força por polegada ao quadrado. Muito bem. Então, para a solução do problema, mesmo procedimento, eu tenho um duto por onde escoa ar, conforme enunciado, e aí eu tenho a seção A, a seção B, que são os pontos de interesse aonde eu quero medir essa diferença de pressão. Aí eu tenho as interfaces, que é o fluido manométrico A, que é o ponto 3, e a outra interface, que é o ar que está aqui com o fluido manométrico ainda. E aí o fluido manométrico passa uma paralela, marca o ponto de igual pressão, mesmo fluido, mesma altura, conectado pelo mesmo fluido, que é o fluido manométrico, portanto, a pressão em 3 é igual à pressão em 2. E agora, para estabelecer uma ordem, para ir para a quarta etapa do procedimento de obtenção da equação manométrica, eu relaciono os pontos 2 a 2 pelo teorema de Stevens. Então, eu começo, para ter PA menos PB, eu vou de B para A. Então, se eu quisesse ir de A para B, eu começaria a numerar daqui para lá, mas tanto faz, né? O sentido da numeração, você pode ter PA menos PB ou PB menos PA. A diferença entre eles é só o sinal, né? Muito bem, mas em módulo os valores são iguais. Então, eu começo com o ponto B, o ponto de interesse, aí eu tenho o ponto 1. Não foi dada quanto é a distância entre essa tomada de pressão e a altura do fluido manométrico. Então, nós vamos chamar essa distância daqui até aqui, como não foi dada, de x.
Nós vamos ver no final da equação manométrica que essa cota ela não é necessária para a quantificação da diferença de pressão, mas vamos chamá-la de x. A altura entre o ponto 1 e o ponto 2, que é a diferença de altura entre o fluido manométrico, é h, que está sendo medida, né? Então está aí. E aí vamos seguir e vamos montar a equação manométrica. Então, a pressão no ponto 1 é a pressão no ponto B, uma vez que esse sistema é estático, mais a coluna de A, ρ do A vezes G vezes X. Lembrando que se o sistema é gasoso, a massa específica é muito pequena, portanto a pressão de coluna é desprezível. Mas vamos supor que ao invés de A, estivesse escoando água ou um óleo. Então, ao invés de estar preenchido, o ponto 1 e o ponto B está preenchido com A, estaria preenchido com água ou com óleo. E aí eu teria que considerar a massa específica. Então, vamos escrever de maneira genérica e a gente faz um exercício geral, ao invés de desprezar essa coluna de ar. Eu vou colocar ρ do A vezes G vezes X. Tá? Muito bem. E aí, então, agora eu vou relacionar o ponto 2 com o ponto 1. O ponto 2 está mais abaixo no fluido manométrico em relação ao ponto 1, portanto, a pressão é maior. Quanto maior? Ρ do fluido manométrico vezes G vezes H, que é o teorema de Stevens. A pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 2, é sempre o ponto com o anterior. O A vou relacionar com 3. A pressão no ponto A é a pressão no ponto 3. Como o ponto A está mais acima em relação ao ponto 3, a pressão é menor, menos. Quanto menor? O fluido que preenche, que é o A, ρ do A vezes G vezes a diferença de cota, que é H mais X. H é a distância daqui até aqui e X é a distância daqui até aqui, que é justamente essa distância aqui que nós estamos considerando. Muito bem. Então, está ali. Agora eu vou fazer o somatório, aí eu vou obter a equação manométrica, que é essa aqui, que é a equação final, que me dá a pressão. Eu tenho que, como eu sempre relacionei o ponto com o anterior, as pressões intermediárias P1 do lado esquerdo com P1 do lado direito eu corto, P2 do lado esquerdo com P2 do lado direito também é cortado, P3 do lado esquerdo com P3 do lado direito é cortado, e aí eu vou ficar PA é igual a PB, mais ρ do A vezes G vezes X, mais ρ do fluido manométrico vezes G vezes H, menos ρ do A vezes G vezes H, menos ρ do A vezes G vezes X. Então, como eu tenho aqui, mais ρ do A vezes G vezes X, menos ρ do A vezes G vezes X, isso corta. Portanto, eu vou chegar à conclusão que essa cota X que não foi dada, ela não é necessária para o cálculo da diferença de pressão nesse manômetro em U. E aí, então, eu vou ter aqui PA menos PB, é ρ do fluido manométrico menos ρ do A vezes G vezes H. Como a massa específica do ar é muito menor, ou de qualquer gás é muito menor que a massa específica de um líquido, então geralmente só se escreveria a massa específica do fluido manométrico. Mas no caso de estar escoando um óleo ou a água, a expressão que eu tenho é essa, considerando a massa específica do fluido que escoa. No caso aqui é o ar, eu poderia desprezar já inicialmente, mas deixamos de maneira genérica para ser aplicado tanto a um outro fluido escoando, que não necessariamente o ar. Poderia ser água, óleo, etanol, um solvente ou qualquer coisa do tipo. Tá? Muito bem, como a massa específica do fluido manométrico é muito maior que a massa específica do ar, agora vamos trabalhar com um problema específico. Eu vou ter que PA menos PB é ρ do fluido manométrico vezes G vezes H. E aí, então, item A. Eu vou fazer a diferença de pressão, que é a massa específica do fluido manométrico que ele pede no item A, é PA menos PB dividido por ρ vezes G. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 30,7, que é o PA, menos o PB, que é 28, e aí eu vou, tá em PSI, aí eu já vou converter isso para o sistema internacional. Eu coloquei 101.325 Pascal dividido por 14,7 PSI, ou seja, transformei essa diferença de pressão numa diferença de pressão no sistema internacional. E aí a diferença de cota é de 5 pés, que foi dado aqui, mas um pé
é 0,3048 metros, um pé 30,48 centímetros. Isso eu sei de uma tabela de conversão. Portanto, converti aquele comprimento em pés em metro, que é o sistema internacional, através dessa expressão. Um pé equivale a 0,3048 metros. Então, como eram 5 pés, eu tenho a conta. Fazendo essa conta, eu vou chegar à conclusão que a massa específica do fluido manométrico, nessas condições do ensaio, é 1.245 kg por metro cúbico, que foi a pergunta do item A. Se eu quiser a densidade, eu tenho que dividir pela massa específica da água a 4 graus Celsius, que é a minha referência. 1.245 dividido por 1.000 vai me dar 1,24. Não tem unidade, a densidade é um número puro. Muito bem. Então, eliminamos o item A. Vamos resolver agora o item B. Se a pressão em B for 60 psi-G, eu vou transformar 60 psi em unidades do sistema internacional. Então, 101.325 Pascal equivale a 14,7 psi. E aí eu vou, então, colocar, como ele deu o valor de PA, eu vou calcular o valor de PB. Eu vou usar essa mesma expressão aqui, só que eu vou calcular o PB. Então, o PB é o PA menos essa coluna, ρ do fluido manométrico vezes G vezes H, que foi colocado aqui, ó. Uma vez que a massa específica do ar é desprezível em relação do mercúrio, que é 13.600 kg por metro cúbico. Quando eu comparo com 1,2 kg por metro cúbico, 13.600 e 1,2 não é nada, é desprezível, tá? Então, passando tudo para unidades do SI, já fazendo a conta aqui, nós vamos chegar à conclusão que a pressão no ponto B é 210.245 Pascal, que equivale a 210 quilopascal. 210 quilopascal, como eu sei que 101,3 quilopascal corresponde a 14,7 psi, eu posso passar 210 quilopascal para psi, que vai me dar 30,5 psi. Muito bem, então vamos trabalhando de forma consistente, aplicando toda a teoria que nós vimos para a solução dos problemas. Vamos resolver mais um problema e vem esse aí agora. Para o sistema indicado ao lado, qual é a pressão registrada no manômetro A, que é esse manômetro que aparece aqui. E lembrando que manômetro me dá, de uma maneira geral, a pressão na escala manométrica. Qual é a pressão no pulmão de ar, que é essa aqui. Então, qual é a pressão nessa câmara, que é chamada de pulmão de ar. Qual é a pressão absoluta no duto de gás, que é o PB. E aí, nessa representação, essa seção circular aqui é como se fosse um duto de gás que escoa ali qual é a pressão nessa seção. E aí, então, eu vou utilizar esse dispositivo para resolver o problema, aplicando a teoria que nós vimos. Aí ele está dizendo que a pressão atmosférica, que é a pressão externa que está submetida a essa coluna de água aqui, a pressão externa na interface, é a pressão atmosférica local, que equivale a 101,3 kPa, conforme anunciado, e considera G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, nós vamos marcar os pontos de interesse e as interfaces. Então, eu tenho aqui o ponto de interesse é o ponto A, o ponto 1, porque eu tenho a pressão nesse ponto, que é a pressão atmosférica, que ele diz que vale 101,3 kPa. O outro ponto de interesse é a pressão aqui, porque eu quero saber a pressão nesse duto, que é o ponto 8, que é a interface. Eu quero saber a pressão no manômetro A, então tenho que marcar esse ponto também. E aí continuo marcando as interfaces, que são os pontos em azuis. E aí agora eu traço paralelas para identificar pontos de mesma pressão. Então, a pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 4, uma vez que isso aqui é uma paralela. A pressão no ponto 6 é igual à pressão no ponto 7, porque eles estão colocados de forma paralela. Mesmo fluido, mesma altura, conectado pelo mesmo fluido, mesma pressão, teorema de Stephen. Né? Entre o ponto 3 e o ponto 4, o fluido é mercúrio.
Entre o ponto 6 e o ponto 7, o fluido é tetracloreto de carbono. Portanto, mesmo fluido, mesma altura, conectado pelo mesmo fluido, mesma pressão. Tá certo. Vamos agora, então, montar a equação manométrica. P1 é a pressão atmosférica, P2 é a pressão no ponto 1 mais a coluna de água, ρ da água vezes G vezes H, só que agora vamos ver qual é a coluna de água. Eu tenho aqui 4 pés. Eu sei que um pé, uma tabela de conversão de unidades, equivale a 12 polegadas. Portanto, 4 vezes 12, 48 polegadas. A distância daqui até aqui, ó, ele está me dizendo que até o ponto 2 equivale a 10 polegadas. Portanto, a distância daqui até aqui, que é o que eu quero, é 4 pés, que equivale a 48 polegadas, menos 10. Então, vai equivaler a 38 polegadas. Mas 1 polegada é 2,54 centímetros, eu estou trabalhando no SI, então passo multiplico por 0,0254, vou ter o 38 polegadas em metros. Aí agora eu relaciono o ponto 3 com o ponto 2, o ponto 3 a pressão é maior, quanto maior? A coluna de água, ρGH. A diferença de cota é 8 menos 10 menos 8, que é 2 polegadas, passando para metro, multiplico por 0,0254. Relaciono o ponto 4 com o ponto 3, é a mesma pressão, o ponto 5 está mais acima em relação ao ponto 4, portanto a pressão é menor do que, a pressão no ponto 5 é menor que a pressão no ponto 4, menos. Quanto menor? ρ do fluido manométrico, que no caso é mercúrio, vezes G, vezes a diferença de cota, que é de 2 polegadas. A pressão no ponto 6 é igual à pressão no ponto 5, porque esse recipiente contém ar. E aí, como qualquer outro gás, a pressão de coluna é desprezível, e aí então eu vou considerar que a pressão no ponto 4 é igual à pressão no ponto 6, a pressão no ponto 5 é igual à pressão no ponto 6, porque o sistema é um sistema gasoso, e a pressão de coluna de sistema gasoso pode ser considerada de uma forma prática desprezível. Portanto, a pressão em 6 é igual à pressão em 5. A pressão em 7 é igual à pressão em 6, por quê? Mesmo fluido, mesma altura, conectado pelo mesmo fluido. Teorema de Stevens. E a pressão no ponto 8 é a pressão no ponto 7, como o ponto 7 está aqui embaixo, o ponto 8 está aqui em cima, o ponto 8 está mais acima no fluido, quanto mais acima, menor a pressão. Então, menos. Quanto menos? Pelo teorema de Stevens, ρ do fluido manométrico vezes G vezes H. O fluido manométrico é tetracloreto de carbono, CCl4, vezes G, vezes a diferença de cota, que é de 38 polegadas. Passando para metro, multiplico por 0,0254. E aí, então, PB é igual à pressão no ponto 8, porque aqui escoa um gás. Então, vou desprezar essa coluna aqui, a pressão de coluna de sistema gasoso é desprezível. Então, a PB é igual a P8. Muito bem. Essa aqui é a etapa 4 do nosso procedimento, e agora, com esse sistema de equações, eu consigo determinar a pressão em qualquer ponto do sistema estático que está aí. Por exemplo, se ele quiser a pressão no ponto 2, que é o item A, eu somo até P2. E aí eu faço a conta e determino, P1 eu vou cortar com P1, eu tenho que P2 é a pressão atmosférica mais essa coluna de água. Então aí, item A, P2 é igual a PA, que é a pressão do manômetro, é a pressão no ponto 2. PA menos pressão atmosférica, que é igual a P2, passo para cá, é a pressão de ar manométrica, que é a pressão do manômetro. É ρ da água vezes G vezes a coluna, que é essa expressão que foi dada aqui. Desculpa, é a pressão de cima. Aqui, não é essa aqui, não é essa, é essa aqui. Então, é essa aqui, eu estou trabalhando aqui, nessa equação,
Então, é essa coluna aqui, que está aqui. 38 vezes 0,0254. Então, fazendo a conta, a massa específica da água não foi dada, 1.000 kg por metro cúbico, eu vou chegar que a pressão é 9.469 pascal ou 9,5 quilopascal, se eu quiser representar em quilopascal. Se eu quiser a pressão no ponto 5, que é a pressão no pulmão de ar, que foi o que foi pedido, eu somo até o ponto 5. Né? E aí, então, eu vou ter o item B. A pressão no ponto 5 é a pressão de ar manométrica, se eu for somando tudo, mais essa coluna, menos essa coluna de mercúrio, que é mais essa, menos essa, que eu somo até aqui. E aí, fazendo a conta, vai dar que a pressão manométrica no pulmão é 3.190 pascal. Se eu quiser, isso aqui equivale a 3,1 quilopascal, né? 3,2 quilopascal. Se eu quiser somar, eu somo isso aí. Aqui, na verdade, é 3,2 quilopascal, que é isso aqui, passo de pascal, divido por 3,2. 101,3 mais 3,2 dá 104,5 quilopascal. E aí, então, eu tenho a pressão no pulmão de ar. Muito bem. Se eu quiser, então, a pressão agora na tubulação C, por onde escoa um A, eu somo até o C. E aí, então, somando até o ponto C, eu vou ter que PB absoluto, considerando a pressão atmosférica do lado direito, eu já tenho aqui a pressão absoluta. Então, é só dando sequência. Eu vou subtrair da pressão absoluta, se eu quiser a pressão absoluta lá, essa coluna correspondente ao tetracloreto de carbono, foi o que foi feito. P5 absoluto, que está aqui, ó, menos essa coluna, P5 absoluto. Então, vai ser 1.590 vezes 9,81 vezes 38, que é esse comprimento entre o ponto 6 e o ponto 7, que está aqui. Passando para metro, eu vou ter uma resposta, então, de 89,4 quilopascal. Eu peguei o 105,4 quilopascal e retirei essa coluna, e deu 89,4 quilopascal. Ótimo. Vamos para o próximo exercício. Considere os manômetros de Bourdon da figura ao lado. Se as pressões manométricas PA', PB' e PC' forem, respectivamente, 5, 3,2 e 1,5 atmosfera, qual é a pressão absoluta no recipiente A? Quando a pressão atmosférica é igual a 1 atm. Muito bem, então eu tenho aqui os recipientes, as câmaras B, a câmara C, câmara B e câmara A. Eu quero saber qual é a pressão na câmara A. Para a câmara C, nós vamos ter o seguinte: a pressão na câmara C absoluta é a pressão que o manômetro está fornecendo, que é essa aqui, mais a pressão externa, que é a pressão atmosférica local que foi fornecida. Então, a pressão absoluta é a pressão manométrica, que é a pressão do instrumento, mais a pressão atmosférica local. Então, a pressão absoluta em C é 1,5, que é a leitura do manômetro, mais 1, que é a pressão atmosférica local. Portanto, é 2,5 atmosferas. Olhando agora para a câmara C, a pressão absoluta na câmara C é a pressão que o manômetro está dando, que é o PB', mais a pressão atmosférica local correspondente ao manômetro B, que é esse aqui. Então, a pressão aqui é a pressão C, que é a pressão atmosférica local para esse manômetro, que é 2,5. Então, PB vai ser 3,2 mais 2,5, portanto, 5,7 atmosferas. Agora, se eu olhar para a câmara A, que é essa aqui, a pressão absoluta na câmara A é a pressão que o manômetro está dando, que é o PA', mais a pressão atmosférica local correspondente a esse manômetro,
que é a pressão absoluta B. Então, nós vamos ter que a pressão absoluta na câmara A é igual a 5, que é a leitura do manômetro, PA', mais 5,7, que é a pressão atmosférica local correspondente à câmara B. Portanto, a pressão absoluta na câmara A é 10,7 atmosferas. Muito bem. Então, com esses exercícios, nós finalizamos as aplicações envolvendo a teoria da estática dos fluidos. Então, nessa videoaula, foram resolvidos e discutidos problemas envolvendo o teorema de Stephen, escalas de pressão, manometria e equação manométrica.